Gostaria de saber como as drogas, o álcool, a maconha afetam a ansiedade. Obrigado. Respondendo a pergunta aí, vamos lá? Então, por trás do comportamento do uso de substância como droga e álcool, por exemplo, em uma festa da parte de quem vai experimentar, ou está experimentando, ou já experimentou, tem uma intenção por trás ali operando diante desse comportamento dessa pessoa. Então essa pessoa, ao fazer o uso de substância, ela está tendendo aí um valor de importância para ela. Veja muito bem aqui, como assim valor de importância? Fica bem atento que isso aqui é muito importante. O que a droga e o álcool têm de importância? Que intenção que é essa que é positiva que você falou? Tem uma intenção por trás disso. Para facilitar o entendimento, eu vou pedir para você imaginar aí, por exemplo, pela primeira vez que você fez algo e gostou. Não sei, imagine aí o que quer que seja. Imagine a primeira vez que realmente você conseguiu, por exemplo, equilibrar, andar de bicicleta e sentiu aquela sensação de prazer, ter conseguido. Imagine pela primeira vez que você relaxou e não se preocupou com nada. Ou imagine a primeira vez que você teve e experimentou coragem de fazer algo pela primeira vez na sua vida. Tá imaginando? Vai imaginando aí comigo aqui. Pensa aí. Então observe e perceba essas sensações que você experimentava lá naquela época, quando você experimentava pela primeira vez essas sensações. Percebeu? Então, basicamente, o nosso cérebro ele tem uma forma, né, de estrutura de funcionamento. Né? O nosso cérebro, nosso sistema nervoso tem um padrão de funcionamento. E esse padrão ele funciona de uma certa maneira através, por exemplo, de estímulos. Quando experimentamos algo, nós estamos estimulando uma parte do nosso cérebro. O nosso cérebro ele grava, aprende através desses estímulos. Então, ela é uma das maneiras, basicamente, do nosso cérebro aprender, que é aprender por repetição, às vezes por velocidade, mas muitos por estímulos. Então, por exemplo, se um dia você, de alguma forma, por exemplo, criou alguma expectativa para ir para algum lugar ou fazer algo, e antes do evento acontecesse, provavelmente você nesse dia estaria experimentando aí o que nós chamamos aí de uma certa ansiedade, aquele medo, aquele medinho, né? Até aqui tudo bem, porque é um processo natural, neurobiologicamente falando, né? A questão é que se você, ao ficar focando, pensando, né, no que pode acontecer, você começa a desencadear, né, uma série de outros processos dentro do seu sistema nervoso, do funcionamento dele, que irá acionar e ativar, né, o sistema que chamamos de fuga ou proteção. Presta bem atenção. Então, se a sua intenção é ir para uma festa para conhecer pessoas e talvez esse grupo ali já tivesse uma certa identidade, se você, por exemplo, tem uma personalidade mais introvertida e tem uma intenção de participar desse grupo, ser aceito por diversas, por qualquer razão que seja, né, quais forem, e você acha importante, né, participar ali, para você é importante aquilo, é algo de valor. Só que você já começa a ficar pensando no que pode acontecer antes ali, o que geralmente, né, as pessoas que sofrem disso são na maioria ali, esses pensamentos são na maioria pensamentos negativos. Então o seu sistema nervoso começa ali a trabalhar, os efeitos começam a surgir no seu corpo, né, aceleramento, batimento cardíaco, enxurrada de pensamento, e aí você vai para a festa, quais os primeiros recursos que você tem na festa para aliviar essa dor? Sexo, cigarro, bebida, droga, o que mais? Então veja bem, que tudo isso aqui, teoricamente, vão inibir e bloquear momentaneamente aquela dor. E vão te trazer uma satisfação rápida. E se você estava com a intenção de relaxar, de se soltar socialmente, de criar coragem para fazer algo, então esses entorpecentes inibidores, que chamamos como os álcools e drogas são inibidores, eles são excelentes recursos para isso, né? E ao ingerir essa substância no organismo, elas irão agir nas alterações, tanto físicas como psíquicas. E uma série de outras coisas aí que podem causar também ter a dependência, né? Não é o caso que a gente vai falar aqui hoje. Mas a questão agora é que você, por exemplo, ao fazer isso pela primeira vez, você gerou uma experiência e essa experiência trouxe uma sensação e depois dessa sensação, ela trouxe também uma informação para o seu cérebro. E essa experiência foi boa e atendeu àquela intenção, que era, por exemplo, fazer parte do grupo, se soltar socialmente, relaxar, ter atitude para fazer algo, né? Esses foram os efeitos teoricamente positivos. Por isso que a gente fala intenção positiva. Os efeitos positivos que os entorpecentes lhe trouxeram. E o seu cérebro entendeu, olha só, que aquilo é importante e foi atendido. E faz sentido? Bom, até aqui ok, né? Lembra que eu falei que uma das formas básicas do nosso cérebro aprender era por repetição de estímulos? Então, vamos simplificar aqui. Simplificando a coisa, o comportamento humano, basicamente, ele opera dessa maneira. Fugir da dor, fugir ou buscar o prazer. Né? Foge da dor, busca o prazer. Se você, no decorrer da sua vida, você aprende a estimular o seu cérebro, por exemplo, dando prazer com álcool, droga, sexo, e ele vai querer mais, cada vez mais, cada vez que você estimula dessa maneira. Então, a primeira vez que você teve uma experiência com algo estimulante e prazeroso, seu cérebro liberou uma das substâncias neurotransmissoras, que é chamado de dopamina.
A dopamina ela é responsável aí por provocar sensações de prazer e de motivação e outras aí também. Só que esses efeitos, eles têm um pico, né? Eles têm um pico. A primeira vez que você tem uma experiência, ela é fantástica, ela vai lá em cima, você tem, nossa, você tem aquele estupor, e aquela sensação, ela é uma sensação que jamais foi alcançada. Mas como tudo na vida, né, tem um tempo, e esse tempo tem um efeito. Ele logo passa, ele vai caindo. E quando passa, essa pessoa que passou por uma eventual experiência, ela vai querer ter a mesma sensação uma outra vez, e essa sensação, ela nunca vai ser a mesma. E é aqui que mora o perigo, tá? O comportamento repetitivo, ele cria um mau hábito, né? E esse mau hábito é o que nós chamamos de vícios, né? Tudo que não é tudo que não é virtude é vícios, podemos dizer, né? Se a pessoa começa a buscar o prazer somente de uma forma e começa a fugir de tal maneira de não encarar a realidade ou outras formas, né, a realidade de outras formas, ela não aprende outras formas mais saudáveis de resolver uma questão, logo, então ela vai pelo caminho mais fácil, aquilo que é mais cômodo. E o nosso cérebro, ele quer economizar energia, então ele vai por aquilo que ele aprendeu mais rápido e fácil. A questão é que muitas pessoas com ansiedade, presta bem atenção, as pessoas com ansiedade, que têm ansiedade, utilizam tanto o álcool como a droga, como a maconha, como um tratamento, como se fosse o terapeuta deles, né? E isso leva à dependência sem a menor dúvida, e ainda a dependência das duas drogas ainda, além do mais. Então, vemos bastante caso, por exemplo, de pessoas com medo de fazer provas e usavam maconha antes de fazer prova. Acontece muitas pessoas utilizarem isso aí, né? Agora, ele é um bom profissional, bem sucedido a pessoa, porém ele não consegue se livrar da maconha. Ou seja, a droga continua. Que droga. Né? Uma coisa muito importante que vocês saibam, que tanto o álcool quanto a maconha, eles melhoram naquele momento o efeito rápido. O efeito ele é rápido e passageiro. Ou melhor, uma satisfação rápida ali, né, a pessoa utiliza. Porém, eles tendem a piorarem, né, cada vez mais os quadros de ansiedade. Se você ia ter 2 episódios de ansiedade durante a semana, né, você passa a ter muito mais, 3, 4, né, quadros de ansiedade ali. E isso se tornou claro, né, tornou muito claro com a liberação de vários lugares do mundo com o uso recreativo da maconha. E isso aumentou em adolescentes esses quadros, né, esses quadros de ansiedade. E cada vez mais a gente vê quadros de adolescentes depressivos, né, com o álcool também é bem semelhante. Então, pessoal, é isso aí, né? Se você gostou desse vídeo, se você sofre com esse sintoma de ansiedade e não está sabendo lidar com isso, ou conhece alguém, né, que está passando por isso também, curta esse vídeo, compartilha, né? Pode ser que você pode ajudar essa pessoa ou você mesmo, né? E se você quiser passar pela experiência terapêutica, eu vou te ensinar aí a gerenciar melhor esses estados emocionais. Nós vamos mapear alguns gatilhos mentais que geraram esse sintoma aí. Meu nome é Adriano Mangabeira, sou especialista em hipnose clínica e programação neurolinguística. Espero ter ajudado você e até o próximo vídeo.